Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu estou aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que você possa, antes de começar a já ouvir o vídeo, já se inscrever, deixe o seu comentário, deixe o seu like, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, no interior de São Paulo, há alguns dias de férias, e gostaria de ler com você aqui um salmo de número 88, livro de Salmos que é uma porção da palavra de Deus muito rica para nós. Os salmos, eles são poesias que os judeus eles entoavam a Deus no culto, eles entoavam a Deus, e eles tinham muitos tipos de salmos ou cânticos que eram usados ali na sua liturgia no culto. Nós temos salmos que são chamados salmos, no próprio título já diz, a maioria das traduções, nossas versões, salmos de cântico dos degraus. O que isso quer dizer? Jerusalém era uma cidade que ficava no alto da colina, então era uma cidade que ficava no alto. Então, para as pessoas se dirigirem até lá, elas tinham que, no percurso, elas tinham uma longa caminhada que era um caminho muito íngreme, que muitas vezes tinham muitos degraus. Então, estes salmos geralmente eram sugestões de louvor a Deus enquanto eles estavam indo para o templo em Jerusalém. Agora, especificamente este salmo de número 88, eu vou ler todo o salmo e eu quero rapidamente falar alguns pontos muito importantes para nós deste salmo. Diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Posto entre os mortos, como feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais. Antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrará tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. Afastaste para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Você pode estar se perguntando, que palavra triste, que situação difícil que esse salmista estava passando. E os salmos, eles são expressões da alma, de uma alma que muitas vezes não está bem. E este salmo de número 88 não foi escrito por Davi, mas foi escrito por Emã, o Ezraíta, que era um dos filhos, descendente dos filhos de Corá, que era um dos compositores do livro de Salmos. O livro de Salmos está dividido em 5 livros, está subdividido. Então nós temos do livro 1, do Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89,
do 90 ao 106 e do 107 ao 50. Este então seria o terceiro livro da subdivisão do livro de Salmos, que vai do 72 ao 89. E este homem, ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele expressa aquilo que ele está sentindo. Muitas vezes a gente ouve pessoas que dizem, até mesmo na igreja, ministro de louvor, que dizem o seguinte: agora que você está na presença de Deus, você está aqui, esqueça os seus problemas, deixe tudo lá fora e aqui você vai adorar a Deus, aqui você vai colocar o seu coração diante dele, esqueça daquilo que você está passando, seus problemas, situações, e deixa tudo isso, não deixe que isso ocupe a sua mente, o seu coração. Gente, mas isso é uma grande hipocrisia. Por quê? Aqui nós vemos claramente que este salmista, ele começou a indagar a Deus a situação que ele estava vivendo. Ele começou a se questionar diante de Deus. E este salmo, ele é considerado o salmo mais triste de todos. Este salmo, nesse salmo, ele abre o coração. Ele fala: Deus, não está bem. Os meus amigos mais íntimos estão longe de mim. Eu estou me sentindo à beira da morte. Eu estou me sentindo como alguém que já está indo para a sepultura. Talvez ele estivesse doente, eu não sei. Como muita gente hoje, talvez esteja com uma enfermidade incurável, talvez com uma situação difícil. Talvez este seja o seu caso. E este salmo, neste salmo, ele faz algumas perguntas. E ele pergunta, ele põe algumas situações, como todos estão rindo de mim, ou estão contra mim, porque nem os meus amigos estão mais perto de mim. Ou seja, ele perdeu seus amigos, talvez tenha perdido a sua saúde, e nesse salmo ele coloca tudo diante de Deus. E eu queria falar sobre 3 pontos importantes nesse salmo. Primeiro, este salmo nos mostra que não é errado você ser sincero com Deus, na verdade é o correto. Se não está bem com você, fale para Deus que não está bem. Se você não está alegre, fale para Ele que você não está alegre. Se você está angustiado, ali no Salmo 42, o salmista Davi, ele mesmo faz uma pergunta para ele mesmo: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Então, não é errado você ser sincero diante de Deus, expressar a sua dor, a sua aflição, a sua angústia. O grande problema é quando nós colocamos isso para outras pessoas e não para Deus, que é quem pode nos dar a solução. Muitas vezes nós falamos do nosso problema para todo mundo, menos para aquele que é suficiente para dar vitória, para nos ajudar a receber aquilo que nós precisamos. Em segundo lugar, Deus tem um tempo para todas as coisas. E o salmista aqui do Salmo 88, ele até se questiona: porventura pode alguém na sepultura te louvar? Ou seja, depois que eu morrer não adianta mais. Ele foi muito incisivo com Deus. Talvez na sua oração, você até algum momento na sua oração fique até mesmo indignado, fique até mesmo irado com a situação que está acontecendo com você. Como Jó, ele falou: por que está acontecendo comigo? Ele chega ao momento em que ele diz para Deus: Senhor, pesa-me em balanças fiéis e verá a minha justiça, e verá que eu sou um homem fiel. Ou seja, Jó não entendia por que ele estava passando por aquilo. Mas, apesar de tudo isso, Jó, ele continuou fiel a Deus. E este salmista, do Salmo 88, ele expressa tudo isso diante de Deus, mas ele não deixa de crer que, apesar de todas as coisas, ele precisa desesperadamente do Senhor. E ele pergunta por quanto tempo isso vai continuar. Mas no final de tudo, ele chega à conclusão: Deus, eu ainda confio em Ti e eu ainda continuarei a Te louvar. O mais importante é que você seja sincero com Deus. Então, voltando lá, você chega na igreja, você não está bem, abra o seu coração para Deus, fale com o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais essa luta, essa situação, essa adversidade na minha vida, eu não entendo o propósito, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando em Ti. Eu tenho certeza que Deus, no momento certo, Ele vai te dar vitória. E também pode não ser no momento em que você, às vezes, ouvir alguém falando: é hoje o dia da sua vitória. Porque nós vemos muita gente falando aquilo que nós queremos ouvir, mas nem sempre é o que nós precisamos ouvir. Deus é o único que tem a palavra certa no momento certo. Deus, Ele te encoraja no momento que precisa ser encorajado, mas Ele te corrige no momento que você precisa ser corrigido. Então confie no Senhor.
Mesmo que o seu coração esteja machucado, que o seu coração esteja em dor, mas continue confiando no Senhor. Rasgue o seu coração diante dele. Seja sincero, como este salmista, aqui no Salmo 88, ele expressou a sua sinceridade diante de Deus. Isso não é pecado, mas no final de tudo, você não pode deixar de confiar no Senhor, porque a Bíblia diz, no livro de Salmos também, no Salmo 121, olhei para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro com certeza vem do Senhor. No momento certo, Ele te dará vitória. Que Deus te abençoe nesse dia.